Bom dia, irmãos. Vamos dar início a este culto de louvor e adoração pela manhã. Nesse instante, convido os amados irmãos para baixar sua fronte e fazermos uma oração. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor, por este dia que Tu nos deste. Obrigado por essa manhã, Pai, que Tu nos levantaste. Estamos aqui, Pai, prestando este culto a Ti. Somos muito gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor faz e ainda irá fazer, Pai. Perdoe nossas falhas, tenha misericórdia de cada um de nós. Que este louvor e este culto, Pai, sejam de uma forma, Pai, de Te honrar e Te glorificar, Pai, neste dia. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Convido agora os amados irmãos para abrir sua Bíblia, onde faremos uma leitura em Filipenses 4, nos versículos de 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é e de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Convido a amada igreja nesse instante, onde estaremos todos recitando uma só voz o tema 2020, discernindo o tempo. Agora eu convido a amada igreja para todos recitar a nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Nesse instante, eu convido a amada igreja para o nosso momento de louvor musical, onde estaremos entoando o cantor cristão 93, Só no Sangue. Onde as mãos
Agora convido a amada igreja, o Ineto, calmo, sereno e tranquilo. Agora sim, nesse instante, convido o irmão Jário, onde estará fazendo uma oração de louvor. Senhor Deus e Pai nosso, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos porque o Senhor nos formou, nos criou e agora Teu Espírito Santo habita em nós. Te louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, em cada momento das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, nos orientado de acordo com a Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos por Tuas maravilhas, por Tuas bênçãos em nossas vidas. Nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos agraciado com a sã doutrina. Nós te louvamos porque o Senhor não tem nos desamparado, não tem nos abandonado em momento algum. Nós te louvamos por tudo e é assim que nós te oramos por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nesse instante, convido a amada igreja para abrir novamente a Bíblia, onde estaremos fazendo uma leitura em Salmos 16, de 7 a 11. Salmo 16, de 7 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ó Senhor,
tenho-o sempre na minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícia perpetuamente. Amém. Convido os amados irmãos para mais um momento de louvor, onde estaremos entoando o hino 323 do HCC, Eu alegre vou na sua luz. Agora, nesse momento, eu convido o nosso pastor oficial, pastor Argemiro Filho. Bom dia, queridos irmãos. Um prazer novamente chegar até vocês através desse vídeo para juntos podermos discorrer, aprender da palavra do bom Deus. Para tanto, vos convido a que abram vossas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 35. Êxodo 35, onde nós leremos os versículos de 30 a 35. Êxodo 35, 30 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício,
e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Queridos, vamos orar neste momento e pedir de Deus a direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos pela noite, pelo repouso de sono que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos guardou durante o sono, ó Pai, o Senhor nos protegeu e, ó Deus, nos fez despertar para mais um dia. Não sabemos quantas horas mais vamos viver desse novo dia, mas queremos, ó Pai, te agradecer pelas horas que já vivemos, pelas horas que ainda vamos, as horas que ainda vamos viver. E queremos te pedir a direção para esse dia, que tenhamos um dia na tua inteira presença, que o Senhor nos ajude, ó Pai, agora, depois de louvar o teu nome, ó Pai, depois de já por vezes ter lido a tua palavra, Deus, agora pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra, nos ajude, Pai, para que, ó Deus, possamos também, ó Deus, colocar em prática essa palavra que nós vamos, ó Deus, entender. Pedimos que o Senhor também nos abençoe logo mais na EBD e que, ó Pai, seja um domingo, seja um dia de aprendizado, ó Pai, um dia, Senhor Deus, onde possamos de fato, ó Deus, cultuar-te, louvar-te, ó Deus, que possamos de fato, ó Deus, ser um dia consagrado ao Senhor. Pedimos a tua direção, a tua orientação, que fales aos nossos corações. E desde já agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu dei a essa homilia o tema A História de um Chamado. Uma das perguntas, pensando em chamado, né? Uma das perguntas que já me fizeram várias vezes foi como eu tive certeza do meu chamado pastoral. Como você teve certeza do seu chamado pastoral? A essa pergunta eu respondi que acredito que existam dois lados em um chamado, não é, vocacional. O primeiro é o objetivo, onde entram então os aspectos técnicos, não é? Como aptidão para o estudo teológico, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né, desse lado objetivo, né, aquela aptidão para os estudos teológicos, né? A pessoa, o vocacionado, ele tem aptidão então para estudos teológicos, ele se sente então inclinado a estudos teológicos, a temas teológicos, né? A se aprofundar mais no ensino das Escrituras. Há algo nele que o impulsiona a isso. Também, né, ainda pensando nesse lado objetivo, o reconhecimento de outros irmãos, de outros membros da igreja, de outras pessoas que estão no seu entorno, acerca de que ele é um vocacionado. Há esse reconhecimento. Então esse é o lado, assim, objetivo. Mas também tem um lado subjetivo, que é aquela certeza ou convicção que Deus coloca no coração do vocacionado, que ele se sente, não é, ele sente então que é então um vocacionado, que é isso que Deus tem para a sua vida. Queridos, pensando em chamado, eu já ouvi as mais diversas histórias acerca de como supostamente Deus chamou pessoas para o ministério. Algumas dessas histórias chegam a ser bizarras
estão cheias de superstição. É um número que coincidiu com uma referência bíblica que se trata de um chamado. Então é um número que coincidiu, não é, com uma referência bíblica que trata do chamado, e a pessoa viu aquele número por vezes em sua frente e diz: é porque Deus está me chamando para o ministério. Não é? São algumas letras que supostamente formam um acróstico para um chamado. Eu já vi alguém dizendo que em VFC, você foi chamado. Então, como olha, essas letras me perseguem, e eu descobri que elas significam você foi chamado. Não é? É um sonho que a pessoa teve, né? E olha, nesse sonho Deus a chamava, então a pessoa diz: olha, eu fui chamado por Deus, ou sonhou com algum vocacionado, né? Ou sonhou com algum pastor, ou algum personagem bíblico, né? Como Paulo e outros apóstolos. Então a pessoa diz: olha, esse sonho mostra que Deus está me chamando também. Queridos, histórias bizarras e cheias de superstição. E por falarmos em chamado, creio que esse capítulo do livro de Êxodo tem muito a nos dizer. As exigências do Senhor em relação à vida religiosa da nação faziam, então, as exigências, né, do Senhor em relação à vida religiosa da nação fazia com que novos talentos ou novas habilidades fossem necessárias. E dentre os muitos chamados para suprir algumas dessas necessidades, encontramos um sujeito chamado Bezalel. Bezalel vem do hebraico e significa a sombra de Deus, ou a sombra, não é, no sentido de proteção de Deus. Esse homem fez uma obra tão relevante que após 480 anos, essa sua obra ainda serviu de inspiração. Quando Salomão, então, foi fazer, na construção ali do templo, onde Salomão ia fazer um novo altar. O texto diz o seguinte: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Quando Salomão decidiu fazer outro altar de bronze, segundo Crônicas 4:1, o de Bezalel lhe serviu de inspiração e modelo. Queridos, minha proposta nessa manhã é considerarmos o chamado desse homem, Bezalel, e à luz desse chamado, né, pensarmos no chamado geral que todo crente recebe. Não mais no chamado específico, mas à luz do chamado de Bezalel, considerarmos o chamado geral que todo o crente recebe. E assim, queridos, eu queria pensar com vocês na seguinte ideia: os mesmos elementos encontrados no chamado de Bezalel são encontrados no chamado de todo crente. Quais são os elementos encontrados no chamado de Bezalel? Os quais são encontrados no chamado de todo crente? Alguém poderia me perguntar. E a isso eu respondo: 3 são os elementos encontrados no chamado de Bezalel, os quais são encontrados no chamado de todo crente. O primeiro desse elemento nos vem então do versículo 30. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do versículo 30, primeiro versículo nós lemos, né, de Êxodo 35. Então, Êxodo 35, 30. Baseado nesse versículo, então, que eu vou ler agora. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. De novo, disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então, Êxodo 35, 30. Com isso eu quero dizer que o primeiro elemento o primeiro elemento que encontramos no chamado de Bezalel,
que também é encontrado no chamado de todo crente, é o elemento pessoal e inconfundível do seu chamado. O elemento pessoal e inconfundível do seu chamado. Queridos, disse Moisés aos filhos de Israel, Deus chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. Será que existe uma forma de ser mais pessoal do que isso? É dado o nome do sujeito, o nome do seu pai, o nome do seu avô e a tribo a qual ele pertencia. Será que tem como ser mais específico, mais direto, mais pessoal do que isso? Tais informações faziam com que esse homem não fosse confundido com nenhum outro possível Bezalel que porventura existisse em Israel. Então, era aquele Bezalel. Podia até ter outros aí com o mesmo nome, mas é dado o nome dele, do pai e do avô. Então, isso fazia com que evitava então esse homem ser confundido com qualquer outro Bezalel que pudesse então existir em Israel. O Senhor Deus estava chamando alguém específico para a sua obra e não cabia qualquer mal-entendido nesse chamado. Não havia espaço para mal-entendido nesse chamado. Quem o Senhor Deus queria para aquela tarefa? Então o Senhor é específico, não é? Há um elemento pessoal inconfundível nesse chamado. Isso me faz pensar, queridos, quando o Senhor Deus quis mostrar para o seu povo como o seu chamado é pessoal, não é? Como o seu chamado é pessoal, e o Senhor Deus quis mostrar isso para o seu povo, o seu chamado pessoal, não é? Ele diz, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso está em Isaías 43, 1. Queridos, não devemos ignorar o aspecto pessoal do chamado cristão. O Senhor Deus chamou cada um de nós de maneira muito pessoal. Não existe a menor possibilidade de erro ou de termos sido confundidos com outra pessoa. O Senhor chamou você, o Senhor chamou a mim. Não há a menor possibilidade de erro. Não é? Não existe a menor possibilidade de erro ou de termos sido confundidos com outra pessoa. Aprove a Ele dizer que queria você. Aprove a Ele dizer que queria a mim como seu servo. Aprove a Ele dizer, eu quero Ele, eu quero ela. Aprove o Senhor dizer que nos queria, né? Queria a mim e a você no rol de membros, de servos dele. Ele não nos escolheu por atacado, não. Não é por atacado que Deus nos escolhe. Ele nos escolhe, não é pessoalmente, individualmente. Ele não nos escolheu por atacado. Ignorando o aspecto, então, pessoal, ignorando, então, esse aspecto pessoal. O aspecto pessoal faz parte da imagem de Deus no homem. E assim, jamais poderia ser desconsiderado pelo próprio Deus. Então, Deus quis a mim e a você no rol de membros dele. O Senhor chamou a mim e a você. Nos chamou pelo nome. O Senhor nos chamou a cada um de nós. Não por atacado. Sem levar em conta o aspecto pessoal, individual. Não, o Senhor nos chamou pelo nome, meus queridos irmãos. E se por um lado, só abrindo parênteses aqui, isso é tão verdade, queridos, que quando nós olhamos os escritos de cada um dos apóstolos, todos eles escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem. Quando Deus inspirou neles a palavra para escreverem, eles então escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem. Porém,
em cada um tem a própria, não é aquela teoria do ditado que eles foram como se recebessem então a mensagem e ali fossem escrevendo. Não, o aspecto pessoal, o aspecto da personalidade de cada um foi levado em consideração. Por isso que a forma de escrever de cada um dos autores sagrados é diferente, porque Deus porque o fator, a personalidade de cada um, foi levado em consideração. Cada um tem o seu modo, o seu próprio modo de ser. Por quê? Porque esse aspecto pessoal é levado em consideração pelo Senhor. Querido, se por um lado isso aponta para um privilégio, não fomos chamados por atacado. O Senhor, então, Ele respeita a nossa pessoa, a nossa personalidade. O Senhor nos chamou cada um para compor, nos chamou pessoalmente cada um de nós para compor o rol de membros dos seus servos. Se por um lado isso aponta para um privilégio, por outro aponta para uma responsabilidade muito grande. Se fomos chamados pessoalmente para nos engajarmos na obra de Deus, para fazer parte do seu rebanho, para fazer parte da sua igreja, para fazer parte desse grande ministério chamado igreja, se fomos chamados pessoalmente para fazermos parte do reino de Deus, nos engajarmos e trabalharmos nele, se fomos chamados pessoalmente para isso, é justo pensar que também prestaremos conta, pessoalmente, não podendo, então, não tendo como transferir a responsabilidade para outrem, não. Deveremos prestar conta pessoalmente, porque todos nós, diz a Bíblia, devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas suas obras praticadas, por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal, segundo aos Coríntios 5:10. Então todos nós vamos comparecer diante do Bema, o grande tribunal de Cristo. Queridos, mais outro elemento encontrado no chamado de Bezalel, os quais é encontrado no chamado de todo crente, pode ser visto nos versículos 31 a 33. Vamos aos versículos 31 ao 33. Diz assim o versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de labores. Queridos, com isso, o segundo elemento encontrado no chamado de Bezalel, o qual é encontrado no chamado de todo crente, é o elemento potencial, incontestável é o elemento potencial incontestável para a realização do chamado. O elemento potencial incontestável para a realização do chamado. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste e para entalho de madeira e toda sorte de lavores. O Senhor Deus, então, torna-se a fonte do potencial de Bezalel. É isso que nós podemos ver aqui. Então o Senhor se tornando a fonte do potencial de Bezalel para a realização da obra que o Senhor havia determinado. O Senhor se torna a fonte daquele potencial. Não existia e não há indícios de que esse homem já tivesse qualquer uma daquelas habilidades necessárias. Muito pelo contrário,
mostra o texto que ele não possuía aquelas habilidades e, dada a ação do Espírito sobre ele, ele passou a tê-las, possuí-las. Então, já não existe indício de que esse homem já tivesse qualquer habilidade anterior para o desempenho daquela nobre tarefa. Sua capacitação se deu quando o Espírito do Senhor atuou nele. E se por um lado seu potencial para o serviço se tornou incontestável, incontestável também se tornou que a fonte do seu potencial era o Senhor. A fonte daquele potencial para a realização daquelas tarefas era o Senhor. Isso sempre, irmãos, me faz lembrar, quando eu penso em potencial, em capacitação, não é? Isso sempre me faz lembrar quando o governador da Judéia se viu temeroso acerca da capacidade, das condições financeiras também de construir ou reconstruir o templo de Jerusalém. Então, quando ele se mostrava temeroso sobre a condição que ele tinha de realizar toda aquela obra, ele era governador de toda a Judéia. Ele ouviu do Senhor, então ele estava temeroso. Ele estava pensando que não tinha, então, os recursos necessários, as condições necessárias para realizar aquela obra. E quando assim ele se sentia, ouça o que ele ouviu da parte do Senhor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, o governador da Judéia, ouviu isso. Não por força, quer dizer, força humana, nem por poder, quer dizer, poder humano, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Irmãos, quando eu fazia um curso de autoconfrontação, vários cursos, uma série de cursos que eu fiz, todos eles de autoconfrontação, o instrutor nos ensinava a não dizer nem aceitar por parte do aconselhado a palavra não consigo e não posso, ou não posso. Diante de tais palavras, não é, era nos indicado dizer não consegue, não pode ou não quer. E o curso dizia, a não ser que o indivíduo não seja salvo e, consequentemente, não possua o Espírito do Senhor, porque a Bíblia diz que quem não possui o Espírito do Senhor, esse tal não é dele, né? Então, a não ser que o indivíduo aconselhado não seja salvo, né? E, consequentemente, não possua o Espírito Santo, ele tem condições de se dobrar diante de qualquer princípio bíblico. É possível que ele se dobre, é possível que ele faça a vontade de Deus. A pessoa pode dizer, eu não consigo perdoar. Balela, ela não quer perdoar. Eu não consigo pedir perdão. Balela, ela não quer pedir perdão. Mas eu não consigo me submeter, eu não consigo aceitar essa verdade. Mentira, ela pode, ela não quer aceitar. Pelo Espírito que nela habita, ela pode. Queridos, lá em 2 Pedro 1,3, lemos, visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Pelo seu divino poder nos tem sido dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, sim, o Espírito Santo, essa nova natureza, essa nova semente que em nós habita, não é? Faz com que tenhamos condições de realizar coisas que o homem sem Deus não tem. Nos dá condições de pensar coisas que o homem sem Deus não pode pensar. Nos dá condições de admitir coisas que o homem sem Deus não pode admitir. Eu não estranho. Para mim não é nenhum absurdo eu ver pessoas que não conhecem o Senhor diante dessa pandemia, não é, questionando o amor de Deus.
dizendo como um Deus justo pode deixar que tantas pessoas, né, em todo mundo sejam mortas, né? Filhos sem pais, pais sem filhos, né? E entes queridos, né, mortos, pessoas que estão aí tristes, né, abatidas, né, em depressão, empregos, enfim, todos esses danos causados por essa pandemia. Então tem pessoas questionando o amor de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. E isso, para mim, não é nenhum escândalo. Isso para mim não é nenhuma novidade. Absurdo para mim é ver um crente verdadeiro, duvidando da soberania de Deus, duvidando do poder de Deus, duvidando do amor de Deus diante de coisas que têm acontecido. Porque o Espírito Santo nos capacita a pensar diferente, a admitir coisas que o incrédulo, que a pessoa sem Cristo não admite. O Espírito Santo, a nova semente em nós, faz com que tenhamos a mente de Cristo. Faz com que pensemos de maneira diferente. Nos leva a agir de maneira diferente. Queridos, pelo seu divino poder, nos tem sido dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Hoje muitos se escondem atrás de uma suposta incapacidade, dizendo que assim, né, por isso não tem condições de realizar isso, aquilo, outro, não é para a obra de Deus. Olha, eu sou incapaz. Olha, eu não posso realizar isso. Olha, eu não tenho condições de admitir isso. Olha, isso é muito, muito elevado para mim. O salmista diz: Senhor, o meu coração não se elevou, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas demasiadamente elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Tal criança desmamada para com a sua mãe. Eu estou tranquilo, Senhor, estou sereno, Senhor. Aquela inquietação, olha, acabou. Recentemente, uma sobrinha minha teve uma bebê muito linda, que é o xodó da família. A coisa mais linda, a nossa tristeza é que eu não pude ainda tomar aquele bebê nos braços e beijar e ficar ali com o tempo, mas é um xodó de toda a família. O nome dela é Helena. O bebê mais lindo, a coisa mais fofa. Nossa família ganhou mais esse membro. Então, e a minha sobrinha disse que aquela criança não dá um tempo não, mama constantemente, e o médico entrou até com lei dizendo: olha, senão você não vai ter sossego nem ela, nem você vai descansar nem ela. Agora então a Helena, ela mama constantemente. O leite materno faz digestão muito rápido, a criança sente fome muito rápido. E a minha sobrinha disse: tio, ela não para um minuto. Mame, daqui a pouco quer mamar de novo, e o médico disse: é preciso entrar com leite para que possa então reforçar, para que você tenha descanso e ela também. Queridos, então há na Heleninha, na pequena Helena, essa inquietude, ela quer mamar, essa agitação. E o texto sagrado diz: qual criança desmamada. Ou seja, ela já foi desmamada. Não é? Então agora ela não depende mais daquele leite materno, não. Ela está tranquila. Não é? E assim, irmãos, qual criança desmamada, em vez de ficar se inquietando por coisas que a gente não entende, a gente descansa na vontade de Deus. Isso é possível para o servo de Deus. E tem muitas pessoas que não entendem isso. Ah, mas eu não consigo descansar. Não consegue ou não quer? Porque isso é possível para toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Deixe essa inquietude, essa agitação, essa agonia, não falo isso, irmãos, com prazer, mas deixe aí as síndromes para o mundo. Agora, quanto ao servo de Deus, não é? O servo de Deus não pode se esconder por trás de uma suposta incapacidade.
para realizar aquilo que precisa ser realizado, principalmente, não é, a sua tarefa aqui. Não é? Muitas vezes, não é, eu não tenho condições de realizar isso, são as obras, né? Isso que ela quer dizer são as obras as tarefas mais básicas para as quais todo verdadeiro crente está habilitado. Queridos, a questão às vezes não é de falta de salvação. Não é, a pessoa é salva. É falta de convicção de que Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Não devemos olhar para nós mesmos. Quando estivermos diante do trabalho do Senhor, devemos olhar para Ele. Um dos erros que a primeira vez ali que os espias foram, que os 10 homens foram espiar a terra de Canaã, um dos erros foi porque eles olharam, em vez de olhar para o Senhor, eles olharam para as pessoas. E viram que as pessoas eram de grande estatura e diz, olha, aquela terra é uma terra que consome seus moradores, não podemos então vencer aqueles habitantes ali. Quer dizer, ao invés de olhar para o Senhor, eles olharam para eles e olharam então para o obstáculo. Eles mesmos disseram, olha, éramos perante os olhos deles como gafanhotos. E nós mesmos éramos diante dos nossos olhos como gafanhotos perante eles. Então eles não olharam para o Senhor, mas eles olharam para si mesmo e para as dificuldades. Mas nós devemos olhar sempre, não para a dificuldade, mas para o Senhor, como a única e verdadeira fonte de poder. Quando Moisés então estava diante do Mar Vermelho, e ele então, imagine diante do mar, e ele então clama ao Senhor, e o Senhor diz, por que você está clamando? Pode marchar. E quando marcha, então o mar se abre. Queridos, finalmente outro elemento encontrado no chamado de Bezalel, o qual é encontrado no chamado de todo crente, pode ser visto nos versículos 34 e 35, que diz, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oalibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador de estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e há de elaborar desenhos. Então, Êxodo 35, 34, 35. Queridos, com isso eu quero dizer que o elemento social, responsável por compartilhar o que recebeu como parte do seu chamado. Esse é mais um elemento presente no chamado de Bezalel, o qual também é encontrado no chamado de todo crente. O elemento social responsável por compartilhar o que recebeu como parte do seu chamado. Compartilhar o que recebeu como parte do seu chamado. A habilidade, o talento, era para ser compartilhado, transmitido a outrem, a outros. Essa disposição também não era algo próprio de Bezalel. Fora também o Senhor que o capacitou para que esse obreiro então fosse também um professor. Quem sabe Bezalel nunca tenha pensado em ser um professor na vida, mas o fato é que o Senhor o colocou nessa posição. O Senhor o colocou como instrutor também. O mesmo Espírito que o capacitou a realizar a obra foi o mesmo Espírito que o capacitou também para ser um professor, para transmitir, para repassar aquilo que aprendera. O talento que Bezalel havia recebido era para ser repassado. E esse repasse também fazia parte do seu
ministério. Alguém disse, irmãos, enquanto houver disputas, enquanto houver valorização de títulos e de cargos, em qualquer lugar, o reino de Deus deixará de crescer, florescer e produzir muitos frutos. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Mateus 20, 26 e 27. Lamentavelmente, alguns ainda pensam em termos de concorrência. Recentemente, creio que há alguns domingos atrás, nós falamos sobre isso. Lamentavelmente, alguns ainda pensam em concorrência no que diz respeito à igreja e possivelmente, por isso, não procuram se esmerar no ensino. Queridos, quem assim age ou pensa não está focado no crescimento do reino de Deus ou da igreja. Sua vaidade pessoal é mais importante. Foi com muito orgulho que eu recebi o rótulo de pastor dos cursos. Quem disse isso não me ofendeu. E se diz, continua dizendo isso, não me ofende, nem jamais me ofenderá. Pastor dos cursos. Isso nunca me ofendeu, nem jamais me ofenderá. Porque eu entendo como parte do meu ministério repassar o que o Senhor me repassou. Não, eu não quero aquela ideia católica, não é? De clero e laicado. Eu não quero aquela ideia católica onde parece que o pastor, não é? O líder chegou num patamar onde os demais jamais podem chegar. Se nem todos foram chamados para serem pastores, para serem obreiros, todos foram chamados para brilhar como luzeiros e precisam aprender a desenvolver as suas virtudes, os seus talentos, os seus dons. E cabe ao pastor auxiliar, conduzir a isso. Não, meus queridos, quando eu vejo alguém crescendo, isso não me entristece. Olha, irmãos, eu quero abrir um parênteses e dizer que eu tenho estado muito feliz com todos vocês, né, que hoje fazem parte da igreja. Eu vejo evolução e crescimento em cada um. Eu vejo como vocês têm crescido, eu vejo como vocês têm, então, ganharam, até por meio da dificuldade, mas ganharam experiência, ganharam maturidade, têm se desenvolvido espiritualmente. Eu vejo irmãs crescendo, irmãs que outrora nem apareciam, agora aparecendo, trabalhando, se envolvendo com a obra. Isso me deixa feliz da vida. Eu vejo homens, eu vejo Jairo, um pastor em potencial. Irmãos, isso é uma alegria para mim. Não é? Isso é uma alegria para mim. A alegria maior vai ser se ele for um pastor melhor do que eu ainda. Não julgando que eu sou bom. Mas vai ser uma alegria para mim. Não há disputas. Ah, mas e se um dia, pastor, você ensinar tanto, o senhor se tornar indispensável? Se um dia acontecer isso, é porque é para mim ensinar outro grupo. Mas eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma, não é? Me furtar a responsabilidade, não é? Me eximir da responsabilidade de ensinar. Eu quero ver todos crescendo. Não existe ninguém grande. Grande é só o Senhor entre nós. Não é? Quando eu vejo pessoas olhando para os outros, não é? Como se estivessem, não é, em um patamar superior, olhando para baixo. Como é triste isso na igreja, quando as pessoas pensam que só elas sabem, os outros não têm direito de saber, não sabem e jamais saberão. Quem pregava isso era o gnosticismo. Só alguns chegariam a um nível de conhecimento superior. Isso não é um pensamento cristão. Não, isso é um pensamento demoníaco. Então não me ofende, não me ofendeu e não jamais me ofenderá ser o pastor dos cursos. Enquanto estiver em mim, eu peço a Deus que me dê capacidade para que possa ensinar, ainda que não tenha pessoas dispostas a aprender. Mas, meus queridos irmãos, se um dia eu me tornar indispensável,
Não que eu seja indispensável. Não tem ninguém insubstituível na obra de Deus. Queridos, mas se um dia eu me tornar, olha, o pastor não é mais necessário aqui, amém. Amém. Eu vou para outro grupo que precisa de ajuda. Agora, irmãos, por esse medo, por esse ciúmes, a pessoa então se negar a ensinar, achar que eu dando o básico ali, não é? Pensando de maneira medíocre, pequena. Meus queridos irmãos, eu me lembro quando eu comecei um curso aqui na igreja, aqui em São Paulo, quando aqui estava, né, quando era pastor aqui, donas de casa, as pessoas, senhoras, e eu dando um curso de hebraico para elas. E eu repassando um curso de hebraico para elas. E às vezes ríamos, mas, irmãos, não estávamos ali para brincar. Eu entendia que o pouco de conhecimento que eu passasse para elas ali, o pouco que elas pudessem adquirir, faria diferença na vida delas, na vida de outras pessoas. E assim continuo pensando. Nós somos uma igreja de periferia, mas não devemos pensar como igreja de periferia. Que outros não queiram crescer. Ao retomar, irmãos, eu já tenho vários projetos que eu estou ansioso para colocar em prática. Vários cursos. Teremos cursos aí constantemente. O pastor dos cursos, porque Deus quis, voltou. E continua sendo o pastor dos cursos, porque Deus o chamou para isso. Pode ser que não tenhamos pessoas dispostas a aprender. Mas a minha oração é que Deus não fale, que Deus jamais deixe faltar em mim o desejo de ensinar, de compartilhar o que eu tenho aprendido. Quando eu quero ir mais longe, é porque eu quero que vocês vão mais longe. Assim você deve pensar também. Olha, o que você recebeu é para ser repassado, é por isso que você precisa aprender e aprender muito bem, para que possa ensinar muito bem. Cada um de vocês também é um professor, ainda que não tenha esse cargo, ainda que você não seja um professor propriamente dito, mas você é um professor. Porque você tem a obrigação de repassar para o teu vizinho, para o teu filho, para a tua esposa, para a tua filha, para os teus familiares. Repassar, transmitir, levar outros a conhecerem. É por isso que você não pode ser medíocre. É por isso que você não pode adotar a mediocridade. Você precisa crescer, porque nós só podemos levar alguém a ter aonde nós já fomos. E é imperativo que você compartilhe aquilo que você tem recebido do Senhor. Queridos, há-se esse espírito de compartilhamento, ao invés desse espírito de competição. Não é? Ganhasse força na igreja. Teríamos sempre pessoas aprendendo e ensinando umas com as outras. Pessoas aprendendo com o Senhor, ensinando a outras pessoas, e essa roda, pessoas aprendendo e ensinando constantemente. Queridos, os mesmos elementos encontrados no chamado de Bezalel são encontrados no chamado de todo crente. O primeiro elemento, o elemento pessoal e inconfundível do seu chamado. Segundo, o elemento potencial incontestável para a realização do chamado. E terceiro, o elemento social, responsável por compartilhar o que recebeu como parte do seu chamado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos a Deus porque podemos aprender através do chamado de Bezalel. Obrigado, Pai, porque vimos que no chamado de Bezalel, no nosso chamado, existem os mesmos elementos que houve no chamado de Bezalel. E nós te louvamos, Pai, porque porque nós precisamos de tudo isso em nossa vida, ou para exercermos o nosso ministério. Pai, dá que possamos ter compreendido, e dá que possamos, ó Deus, empreender a Tua palavra, sempre visando a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Ó Deus, obrigado por poder chegar a esses irmãos. Pai, Tu sabes como eu sonho com cada um, a saudade que eu tenho com cada um. E, ó Deus,
que, ó Deus, os planos que o Senhor tem assentado no meu coração em relação a essa igreja e esses irmãos, que o Senhor me dê capacidade, ó Pai, como efetivamente eu creio que o Senhor tem dado e vai dar, para a realização, sempre visando a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Pai, abençoa agora a nossa EBD, que seja, Pai, um tempo em torno da Tua palavra, um tempo edificante. É a nossa oração e a fazemos em nome de Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Que Deus abençoe. Agora nós vamos continuar aprendendo. Hoje vocês vão ter, não é, os adultos aí estarão, eu serei o professor de vocês, não é? Se bem que essa classe estava muito bem servida pelo irmão Daniel, que se tornou, para mim, uma alegria, Daniel, falar isso para você, um excelente professor. Irmão, eu peço, olha, infelizmente, né, eu sou pastor, né, de toda a igreja e fiquei muito tempo sem frequentar a sala de adultos e confesso que ouvi algumas críticas sobre o irmão, não é? Mas, querido, eu quero te falar que aqueles que falavam do irmão, falavam bem de você como professor, não é que prevaleceu e eu sempre acreditei. E as aulas que eu pude participar, tendo o irmão como professor, olha, deu para ver o teu crescimento, e o bom professor que você é. Você é um excelente professor, irmão, para a honra e glória de Deus. Muito bom professor. E uma pessoa que Deus vai usar muito no ministério. Então a EBD estava muito bem servida com você, Daniel. Você é um excelente professor. E estava bem servida com você, Wagner. Né? Vi a aula do domingo passado, né? E apesar de estar me adaptando, né? Mas foi uma aula excelente. Então essa sala estava muito bem servida com o Daniel e com o Wagner. Por mim continuaria assim, né? Com os dois. Né? Mas eles quiseram que eu então assumisse essa sala e eu vou assumir. Mas não por incompetência dos dois que estavam antes de mim. Muito pelo contrário. Né? A responsabilidade é grande porque vocês estavam fazendo um excelente trabalho. E esses alunos que aí estão, e até uns que saíram, já elogiavam muito, não é, o ensino dessa classe que estava então na mão de vocês. Então que Deus abençoe, muito obrigado e vamos ser professor com todo orgulho, com todo apreço, porém lembrando, vocês por mim, né, continuaria você, Daniel e o Wagner, porque são excelentes professores, têm crescido muito e se preparem, porque na verdade o Senhor tem colocado no meu coração e eu vou precisar muito de vocês dois. Que Deus abençoe todos os demais professores, demais classes e demais professores que surgirão certamente para a honra e glória do Senhor Deus. Que Deus abençoe. Vamos então para a EBD. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela mensagem. Convido a amada igreja para mais um momento, um louvor musical. E logo após estaremos encerrando essa programação pela manhã. Obrigado a todos.